Oi, gente. Eu queria ver com vocês hoje uma reflexão sobre relacionamentos. Fim de relacionamento, por exemplo. Quando é que você percebe que um relacionamento chegou ao fim? Você que chegou ao fim de um relacionamento em algum momento. Existiam sinais que indicavam que esse relacionamento estava no fim? Às vezes as pessoas dizem que se surpreenderam com a informação de que a sua relação acabou, quando na verdade essas informações já estavam sendo ditas. Esse fim já tinha sido anunciado em algum momento, só que você se recusou a prestar atenção. Você se recusou porque você não queria o fim, ou porque você não está preparado para assumir o fim de uma relação, porque com isso você assume também o fracasso daquela relação não ter dado certo. Como se a responsabilidade da relação dar certo fosse apenas de uma pessoa. Você também pode não assumir o fim de um relacionamento porque você entende que investiu muito naquilo e que foi um pedaço de vida jogado fora. Como se permanecer com aquela relação fosse te dar a oportunidade de não perder tempo na vida. Vida vivida não é vida perdida, foi vida vivida. Trouxe experiência, trouxe maturidade, trouxe desenvolvimento. Você aprendeu, mesmo após o fim de uma relação que foi fracassada, que teve um grande investimento emocional naquilo ali, você aprende como viver nova relação. Ou, se preferir, não viver nenhuma nova relação. A gente muitas vezes se recusa a perceber algumas coisas que estão bem de frente a gente, porque a gente quer proteger a nossa emoção, quer proteger a nossa reação diante de alguma coisa que pode causar um sofrimento. O sofrimento não é negativo, né? As perdas da vida são necessárias. Às vezes a gente perde amizade, a gente perde emprego, a gente perde um bem material, a gente perde uma pessoa querida em vida ou para a morte. E isso não faz da gente alguém que não sabe viver, mas representa que a gente acumulou experiência para poder viver novas coisas. A vida não é parada, né? E a gente precisa reconhecer que tipo de força a gente tem. Muitas vezes a gente tem tanto medo de viver alguma coisa feliz, né, na sua plenitude, porque a gente tem medo de que aquilo seja muito passageiro e o sofrimento que venha depois dessa felicidade seja machuque muito, né? Dure muito. Sofrimentos, perdas, assim como alegrias, felicidades, boas relações, tudo isso está disponível para a gente viver. A gente só tem que entender como que nós vamos reagir diante de cada uma dessas coisas que acontecem com a gente. A gente, por exemplo, perde, quando a gente tem um filho e o filho cresce, a gente perde esse filho infantil na vida da gente e a gente precisa aprender a viver uma relação com um filho adulto. A gente fica nostálgico muitas vezes de situações da vida que se apresentaram prazerosas para a gente, que foram representações de grande felicidade, de momentos muito felizes. E muitas vezes o que a gente enxerga que viveu anteriormente e que tem essa grande saudade, que tem esse grande pesar, que machuca muito, não é aquilo que foi vivido propriamente. Muitas vezes é quem você era no momento que você viveu aquilo. Você era uma pessoa diferente, porque todo dia a gente se renova. Todo dia a gente tem a oportunidade de ser diferente e de fazer diferente.
Então, se nós vivemos uma coisa ruim há algum tempo atrás e se envergonha disso, eu acho que a vergonha deve ser deixada de lado, porque isso que você fez, que você interpreta agora com o jeito que você é, com o olhar que você tem, você interpreta aquele movimento que você fez de uma forma negativa, de uma forma que te culpa, que te corrói, isso ficou no passado. Já não faz mais parte desse momento. Se a situação se apresentasse nesse exato momento, provavelmente sua reação, seu comportamento seria outro. Viver remoído de culpa, viver remoído pelo medo, não vai trazer nenhum benefício. Você vai continuar vivendo algo que não está acontecendo no presente, com medo de viver o presente, provavelmente. O que é que você pode fazer com o que foi feito com você? Como você pode viver uma nova relação saindo de uma relação que você considera que foi fracassada? Muitas vezes não foi fracasso. A vida andou, as pessoas mudam. A pessoa que você encontrou em um determinado momento de vida e viveu até esse momento do rompimento pode não ser mais a mesma, assim como você também não é a mesma. E a gente tem que se adaptar o tempo inteiro. E isso não é errado. Reconhecer que não existe uma culpa ali naquele final. Mas a pessoa se envolveu com outra pessoa. O sentimento estava aberto, talvez, né? Talvez o que estava vivendo já tinha chegado ao fim há bastante tempo. Só não teve a informação de que aquilo chegou ao fim. Você não foi informado que aquilo chegou ao fim. E na época que chega essa informação, aí sim é um grande choque, né? Então, vamos olhar para todas as nossas relações, não só as relações amorosas, relação mãe e filho, pai e filho, irmão com irmão, né? E vamos ver o significado desses momentos que foram vividos. O que é que trouxe de positivo para a sua vida? Se chegou ao fim, vamos nos apegar ao que houve de melhor nessa relação. Não precisa virar inimizade, não precisa virar tristeza profunda, permanente, inacabável, né? Precisa apenas que a gente resgate todas as coisas positivas que foram vividas com aquela pessoa que você viveu. Porque não é possível que tenha existido também só coisas negativas, né? Vamos nos apegar ao que foi legal, ao que te transformou numa pessoa melhor. E o que foi negativo, inclusive o que provocou o fim, deixa lá no lugar que tem que ficar. Não precisa ficar revivendo, né? Não precisa trazer o sofrimento mais de uma vez. Então, agora que a gente está chegando no fim de um ano que foi peculiarmente diferente e desafiador para todos nós, onde nós nos relacionamos muito mais com nossos sentimentos, porque ficamos ali confinados dentro de uma casa em espaço físico, mas dentro da nossa casa interior, vamos repensar essas relações e vamos fazer um balanço desse ano, trazendo para a gente a oportunidade de reinventar-se nessas relações, reinventar-se em algum sentimento que esteja travando a sua felicidade, que esteja travando a sua força interior em busca de momentos melhores. Não fica aí corroído, não fica aí num eterno pesar, querendo reviver uma coisa que já aconteceu, que já ficou para trás. Tchau, gente!